É, Olá, salve Maria Imaculada, né? Eu sou o professor Carlos, né? Sou formado em História, né? Também sou formado em Filosofia. Atualmente faço Educação Física, né? E aqui eu vim aqui fazer uma resposta ao vídeo do Nando Moura, né? Com relação à questão que ele foi até a missa, né? Outros, outros YouTubers fizeram vídeo com relação a isso, né? O Conde, né? O missionário Daniel também fizeram, né? E eu gostaria de fazer também algumas ressalvas, né, com relação àquele vídeo. Eu acho que é que nem o Conde falou, acho que o Nando Moura não entendeu nada do que foi colocado na missa, né? Eu acho ele até um cara bem intencionado, de certa forma, né? Mas o vídeo foi um vídeo muito ruim, né? E acho que ele entendeu errado aquilo que o padre queria realmente expressar, né? Então eu vim aqui colocar meu entendimento, né? Então, primeiramente, ele conta que na missa o padre usou duas histórias, né? Usou a história, né, de uma mulher muito famosa, né, que via com roupas inadequadas, né, que ia chegando, e havia umas pessoas da igreja, né, e essas pessoas da igreja, a chegar essa mulher, né, que estava praticamente com roupas indecentes, as pessoas cortejando elas, e eles saíram, né, não deram muito mais, viraram o rosto, saíram, né, e um rapaz que observava acabou se convertendo. A segunda história é com relação às feiras que iam passando e tinham as mulheres também mal vestidas e quando elas viram as freiras, né, começaram a se cobrir, né? Seria mais ou menos a história conforme ele contou, né, que o padre havia dito. Então vamos seguindo, né? Então, assim, né? Na história que nós vemos aí dos clérigos, né, que realmente evitaram o olhar com relação à mulher que está com roupas indecentes, que era uma mulher famosa, o pessoal cortejavam, ela representava o quê? O que ela representava, na verdade? Representava as coisas do mundo, né? Que nós temos que fugir das coisas do mundo, né? Então, a coisa do mundo atrai várias pessoas, né? Mas aqueles que recebem a luz de Cristo, né, não estão aí para as coisas do mundo, né? Então era isso que ele realmente que provavelmente o padre queria dizer, né? Como você vê, por exemplo, as cantoras que cantam praticamente nuas no palco, né? E as pessoas ficam idolatrando, sabe o que, né? Estão muito mais preocupados com o corpo, né? Do que com isso, né? Outro fator poderia ser que aquilo poderia ser também uma questão de tentação, né? A mulher com aquelas roupas poderia ser algo que poderia atentar ela, né? Então aqui eu coloquei alguns versículos, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Adúlteros, vocês, Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Aí outro versículo, né? Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é amizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, né? Tiago, capítulo 4, versículo 4. E outro, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno, né? 1 João, capítulo 5, versículo 19, né? Então, até aí seria a justificativa, né? Que o padre poderia querer ressaltar, realmente com essa história, né? Uma mulher muito famosa, que é idolatrada pelas pessoas, né? Que tá com corpo decente, que usa, né, o seu corpo, né, para atrair as pessoas, né? E não é o que a gente vemos hoje em dia mesmo, né? Então, os clérigos fugiram. Então, não tinha essa questão dos clérigos é, agirem como um fariseu, né? Como o Nando Moura ele quis representar, né? Não, isso é farisaísmo, né? Os clérigos, né? Não é bem assim, né? Os clérigos eles não tinham essa intenção, né? Mas sim de evitar uma questão que é as coisas do mundo. Aquilo é uma coisa que acontece. As coisas que são do mundo, para a pessoa que tem a luz de Deus, não interessa para eles, né? O que interessa é a salvação, certo, né? Então essa era a questão. É claro que aquelas pessoas têm que ser de falar que estão em situação de pecado, tudo enquanto.
Mas a lógica da história não é isso, né? Então, uma pessoa que segue a Deus, que tem a luz de Cristo, exatamente ela não vai estar no meio disso daí, mas não porque ela não quer conversar com as pessoas, mas porque aquilo não atrai ela, né? Aí temos aqui evitar o pecado, né? Aí temos um versículo aqui, né? O que aconteceu, né? Vocês viram que os clérigos, né, viraram o olho, né? O que que Jesus diz, né? Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo, do seu corpo, do que ir todo ele para o inferno. Né? Então é o que Jesus está falando. Né? Então, quando os clérigos evitaram de olhar, eles evitaram também de pecar. Né? Então, muitas vezes, o evitar de olhar significa isso. Né? Às vezes, por exemplo, você está num lugar, por exemplo, na academia. Né? Na academia, quando eu estou malhando, eu geralmente evito de olhar para onde as mulheres estão fazendo seus exercícios. Porque para não evitar algum pensamento pecaminoso, alguma coisa assim desse tipo, né? Para não evitar cair em tentação. Então, muitas vezes, evitar olhar significa isso, né? Não é porque você está sendo fariseu. O fariseu é um soberbo, né? Como diz o Conde, né? Um cara que se acha puro, né? Mas não é nada de puro, né? Então, o Nando Moura, acho que ele não sabe o que seria o farisaísmo, né? Então, para ele, no caso, se ele estiver na praia, né? Com a mulher dele, né? E parece ser uma mulher muito bonita, né? E ele virar o olho para não olhar para a mulher bonita necessariamente, né? Ele está sendo fariseu, né? No caso, né? Ele está sendo fariseu. Não é bem isso. Você está evitando um pensamento pecaminoso, né? Um olhar pecaminoso, né? É isso que você está querendo fazer, na verdade. Aí nós temos como a questão do arrependimento do pecado, né? Ele fala na questão do arrependimento, do pecado. Eu acho que o Nando Moura ele não sabe o que é conversão, né? Ele fala, aquelas mulheres iriam rezar, iriam se converter, sabe o quê? Bem, a conversão, ela supõe que seria o quê? Você deixasse o pecado, né? Então, geralmente a gente fala assim, Jesus, ele falou, né? Jesus Cristo ia até as pessoas que pecaminosas. Jesus Cristo ia, mas ele ia lá para pedir a pessoa se converter. Ele não ia, por exemplo, chegar para uma prostituta e dizer assim, continue prostituindo. É você se converter, sair da prostituição e se tornar, né, uma pessoa diferente, né? Então a lógica é essa, né? Por isso que eu coloquei alguns versículos aqui. Diga vós que assim haverá alegria, a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então o que acontece, né? Aquelas pessoas que já são justas estão no reino do céu, né? Então não precisa haver comemorar. Mas aquela pessoa que se arrepende, né, e volta assim para Deus, então vai ter mais festa, né? Porque ele se arrependeu, retornou-se a Deus, né? Então a questão da conversão é isso daí, uma conversão. Então parece que o que ele está dizendo, dizer que quando a vida está lá na coisa e está assim, me perdoe pelo que eu fiz, mas depois continua puxando novamente. Então isso não tem lógica, né? Como é que a pessoa está na questão da fazendo algo errado, né? Por exemplo, vivendo algo pecaminoso, diz que se arrepende, depois retorna. Não é isso que a Bíblia ensina. Ela ensina sim você até onde está pecador, mas ensina para você retornar, né? Voltar a Cristo, né? Então você abandona aquelas práticas pecaminosas e retorna a Cristo, né? Então não é bem assim, né? Como o próprio Conde falou, a gente pega pessoas que pecam e continuam no pecado e gostam de pecar, né? O próprio Padre Paulo Ricardo, no seu livro Resposta Católica, né? Diz que o pecado vicia, né? E é verdade, né? O pecado vicia, é prazeroso, né? E a pessoa viciada no pecado, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, né? Então vemos, ele está falando da conversão, né? Então se arrepender dos maus caminhos, né? Afastar dos maus caminhos. Então isso é uma conversão, né? Necessariamente. Então nós temos que ter os pecadores, né? Porém, ele tem que se converter, não é só você dizer que o cara é pecador e continuar no pecado, né?
Então não é bem assim. E não é nem a lógica da história. A lógica da história parece muito mais pessoas que vivem no mundo, né? Pessoas que vivem no mundo e aquelas pessoas que são que têm a luz de Cristo, né? Pessoas que não estão fazem parte das coisas do mundo. Então, um cara que faz parte da coisa do mundo, por exemplo, ele não vai é, é, ficar cobiçando o corpo de uma mulher só porque ela é famosa, né? Não imaginou você ver um padre ou até mesmo um pastor da igreja evangélica, né? Ver uma mulher famosa seminua e ele lá no meio, lá cobiçando a mulher pedindo autógrafo, eu quero essa música. Isso não faz eu ir pro show, não faz sentido algum, né? Então é por isso que esses homens se afastaram, né? E também porque é uma situação de pecado, né? Uma mulher atraente, né? Poderia gerar cobiça, então precisamente se afastou por causa disso aí. Não era porque você estava ignorando a coitada da mulher. A lógica era isso, né? As questões das coisas do mundo, né? E se a questão das freiras, né? É a mesma coisa também, né? Você viram as mulheres viram freiras que andavam bem vestidas, né? Com uma santidade, né? Com forma santa e elas se sentiram envergonhadas, né? Como o padre Paulo Ricardo, né? Que eu acabei de citar também, ele fala, né? Que às vezes que o pecado nos envergonha. Na mesma coisa da confissão, quando você chega para confessar, muitas pessoas não gostam de confessar. Por quê? Porque sentem vergonha, né, de falar das suas misérias. Então, essas mulheres, quando elas viram um exemplo de santidade, foi o que aconteceu. Elas se sentiram envergonhadas, né? Se sentiram nuas, mas nuas espiritualmente. Então, o Nando Moura não entendeu nada que o padre quis dizer, né? O padre não queria falar de fariseu, mas de exemplos de pessoas que têm a luz de Cristo, né? Pessoas que não seguem a lógica que seria o mundo, né? É a lógica que seria o mundo, né? É isso que seria meu entendimento. Eu gosto do Nando Moura, né? Mas como o Conde falou, foi um vídeo horrível, não deveria nem ser lançado. Desculpe qualquer coisa que eu não sou muito de gravar vídeo, né? Então, estaria por aí, né, a minha resposta ao Nando Moura.